Pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Bom, no vídeo de hoje vocês já viram aí pelo título, pela capa, que é um vídeo polêmico. Deus sabe o quanto eu evito de trazer assuntos polêmicos aqui, principalmente quando existe o nome de uma outra pessoa envolvida neste assunto. Porém, eu costumo fazer isso quando o bônus é maior do que o ônus, ou seja, o silêncio diante deste tema vai causar mais malefício à igreja que consome da internet do que eu me posicionar a respeito disso. Porque, infelizmente, gente, no mundo da internet é assim, todo mundo vem aqui, fala o que quer, coloca a sua opinião do jeito que quer, muitas vezes com autoridade no assunto, como quem está falando uma verdade absoluta, e isso convence muita gente. E aí é que está o perigo. A igreja, infelizmente, tem consumido conteúdos na internet e não tem se preocupado em ir até a fonte que é a Bíblia para provar se aquilo realmente vem de verdades humanas ou se é a verdade que está escrita na palavra de Deus. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu acompanho a pastora Sara Shiva, eu gosto muito do ministério dela, eu admiro a forma como ela vive a santidade na vida dela, falar aqui alguns pontos muito positivos, inclusive, a respeito daquilo que ela prega. Porém, na nossa vida cristã existe um grande risco que se chama extremo. Quando a gente vai para um extremo, a gente corre o grande risco de cometer erros teológicos a respeito desse extremo. Por isso que eu gosto muito de dizer que a palavra do Senhor nos indica que nós devemos ter equilíbrio em tudo. Temperância, moderação, tudo isso são frutos do Espírito Santo para a nossa vida. Eu acredito que o tema que nós vamos abordar aqui hoje vem disso, de uma extremidade onde a pastora entrou, que se torna prejudicial ao assunto que ela tem costume de abordar, que é o assunto de relacionamento. Vamos lá, a pastora Sara Shiva, ela foi responder uma caixinha de perguntas lá no Instagram dela, e nessa resposta a gente vê que visivelmente ela está tomada pelo próprio temperamento, que eu não sei se é colérico, se é sanguíneo, eu não tenho a profundidade nesse tema para identificar o temperamento dela, mas eu sei que é um temperamento quente, que reage com muita força, e ela vai ali visivelmente tomada pela justiça própria. O que é justiça própria? Eu explico pra você. É toda vez que a gente quer se defender. Basicamente, resumidamente é isso. Quando a gente tenta se defender, nos defender de ataques, nos defender de mentiras, nos defender de opiniões, de críticas, tudo isso é justiça própria e isso é muito comum do ser humano. Só que acontece que a Bíblia Sagrada, ela ataca a justiça própria com muita veemência. O exemplo de Jesus na cruz é um exemplo muito forte de quem não se utilizou-se da justiça própria quando ele poderia, teria poder para usar. Quando apontam para ele na cruz e diz, desce daí, prova que tu és o Cristo agora, salva-te a ti mesmo. E ele simplesmente ignora aquelas palavras porque ele tinha um objetivo, um projeto a ser realizado naquela cruz. Da mesma forma, o cristão, ele é incentivado pelas escrituras a não se defender das acusações. O evangelho verdadeiro e profundo, ele entra num patamar onde acaba se tornando isso mesmo, loucura para nós. É uma loucura a gente deixar de se defender quando a gente tem muitos bons argumentos para fazer isso. E é isso que a pastora fez nesse vídeo, Ela começa se defendendo daquela pergunta de uma forma muito incisiva e até agressiva contra o seguidor que falou. E eu quero deixar bem claro, gente, que essa seguidora que fez a pergunta para ela também estava fazendo uma pergunta agressiva. Porém, nós que somos influenciadores, gente, a gente precisa entender que existe um botãozinho de bloquear. Nós precisamos sim nos proteger dos sentimentos ruins que esses ataques cibernéticos causam na nossa vida, mas de uma outra forma. Nós que somos cristãos, nós precisamos ter esse cuidado. Eu gosto muito quando o pastor Hernani Santos, ele explica que ele não responde comentário nenhum, que ele não lê comentários, que ele não lê direct, que ele não faz caixinha de perguntas. Por quê? Porque ele entendeu que a agressividade da internet vem até ele e ele não tem condições de segurar o temperamento dele, mas ele entende que o coração dele é contaminado imediatamente por aquelas coisas. Então, quando ele sentiu isso as primeiras vezes, ele entendeu que ele não seria capaz de suportar os ataques, as perguntas maliciosas da internet, e ele simplesmente colocou alguém para cuidar do Instagram dele, das redes sociais dele, e ele fala, eu gravo os vídeos e alguém posta para mim, alguém bloqueia as pessoas que estão ali com o intuito de me atacar, alguém faz essa limpeza, mas ele não fica perdendo o tempo dele vendo as opiniões das pessoas, porque ele entende que ele não tem força emocional o suficiente para bloquear isso. Eu, particularmente, gente, comecei a fazer terapia há 4 anos atrás. E um dos motivos para eu fazer terapia foi a internet. Eu entendi, vendo o exemplo de outras pessoas, que eu precisava ter um pouco de saúde emocional para lidar com esse tipo de comentário. Então, eu comecei a fazer a terapia imediatamente. Isso, com certeza, tem me ajudado muito. Tem me dado, sim, um pouco mais de inteligência emocional para saber bloquear, reconhecer um ataque e simplesmente ignorar, bloquear, tirar aquela pessoa da minha frente, porque eu não conheço aquela pessoa. Geralmente são pessoas que a gente não tem contato nenhum
pessoalmente. Então não tem porquê, né? Eu não tenho motivo nenhum de ficar me expondo a pessoas que estão ali, sim, com o intuito de me atacar, de ferir os meus sentimentos. Então este foi o primeiro erro, na minha opinião, da pastora Sara Shiva. Eu acredito que uma pessoa que tem uma rede social tão grande, né, tão acessada quanto a dela, precisa se proteger desse tipo de sentimento como cristã. E ela responde a caixinha de perguntas e ali naquela resposta ela coloca alguns pontos, alguns tópicos que eu achei muito importante trazer por aqui, porque a Igreja do Senhor está consumindo todo este conteúdo, né, na internet. Então eu quis colocar um outro ponto de vista a respeito de assuntos abordados por ela, que vai ser muito importante para a sua vida sentimental, para os seus relacionamentos atuais e até para um relacionamento futuro que você venha a ter. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse tópico da justiça própria, né, onde ela responde àquela seguidora dizendo que ela não está solteira porque ela não tem outra opção, mas que ela está solteira por uma opção própria. Então ela começa a dizer que ela não tem uma ruga no rosto, ela começa a exaltar, né, a super exaltar a sua beleza natural, ela até cita a sua beleza interior também como um ponto muito forte de conseguir um relacionamento. Mas isso, além de trazer a questão da justiça própria, que é algo que a gente precisa, como cristão, estar lutando contra essa justiça própria, ela também traz uma coisa chamada vaidade interior. Entendam, meus queridos, eu não estou falando da vaidade exterior, não estou falando disso. Eu acredito que a pessoa tem que se cuidar, tem que se sentir bonita sim. Um dos frutos da conversão na minha vida foi eu passar a me arrumar. Eu no mundo eu não me arrumava pra nada, eu não tinha vaidade, eu não tinha cuidados de higiene no mundo, eu não penteava meu cabelo, eu não me arrumava, eu não tinha amor próprio, eu não tinha nada de cuidado com a minha aparência física quando eu usava droga lá no mundo, não. Mas quando eu me converti, o Espírito Santo sim, ele me levou a eu cuidar da minha aparência, ele me levou a cuidar do meu corpo, a me preocupar com o meu corpo, a entender que a minha imagem também ela transmite alguma mensagem. Então a gente não deve andar jogado de qualquer forma como os antigos cristãos pensavam. Não, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de vaidade interior. Eu estou falando de vaidade no coração, que se chama orgulho. O orgulho, meus irmãos, ele é a mãe de todos os pecados. Eu tenho até a audácia de dizer que todos nós somos atacados pelo orgulho. Todos nós somos atingidos pela seta maligna do orgulho. Acontece que o orgulho, ele é o mesmo sentimento que existia no coração de Satanás. E o orgulho ele é um sentimento tão nocivo ao ser humano, principalmente porque ele é algo de dentro do coração. Ele não é um pecado que muitas vezes aparece nas suas ações. Alguém pode aparentar nas suas ações ter orgulho, mas muitos não aparentam nas suas ações ter orgulho, mas ele está escondido dentro do seu coração. E esse pecado é terrível. Ele mata o homem, ele mata o relacionamento dele com Deus. Precisamos com urgência entrar por um caminho de identificar o orgulho que há em nós e lutar contra ele. É uma luta constante que vai até o dia da nossa morte. Enquanto nós estivermos nesse corpo carnal, nós estaremos sendo sujeitos ao orgulho. Nós temos que ter uma guerra declarada contra este sentimento, porque é através dele que outros pecados acabam entrando na nossa vida, através do orgulho. Um outro tópico muito importante que ela aborda no vídeo dela é uma frase que ela diz assim: vocês são podres quando vocês necessitam de um relacionamento amoroso para se sentirem felizes e completos. E é muito importante que a gente venha falar sobre isso, porque primeiramente, né, como uma pessoa da área da saúde, eu posso dizer para vocês que cientificamente o homem tem necessidades físicas, fisiológicas, que não adianta ele ser crente, ele vai continuar tendo essas necessidades. Porque quando a gente se converte, gente, hormônio não se converte. O corpo da gente não se converte. Quem se converte é a nossa alma. Mas o corpo, ele continua tendo as mesmas necessidades fisiológicas de todo ser humano. Então eu trouxe aqui pra vocês, até busquei na internet aqui um embasamento científico, dizer pra vocês as 6 principais necessidades fisiológicas do ser humano. Isso aqui é ciência, gente. Enquanto nós estivermos presos a esse corpo mortal, corruptível, a gente vai estar suscetível a essas necessidades. As necessidades são respiração, excreção, que é você fazer xixi, cocô, a fome, a sede, o abrigo, que nesse abrigo significa segurança, o homem precisa se sentir seguro, e sexo, que significa a parte sexual do ser humano. Assim como a fome, assim como a respiração, ela é uma necessidade do corpo humano. A pandemia, ela veio para provar exatamente isso. Muitas pessoas desenvolveram doenças e foram até a morte por conta do isolamento. O homem não foi feito para estar isolado. Isso porque a maioria de nós estávamos isolados junto com familiares dentro de uma casa. Mas as pessoas criaram doenças como demência, como Alzheimer, e foram a óbito justamente por conta do isolamento. E o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Olha só, em Gênesis 2:18, a Bíblia fala que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então isso é uma opinião de Deus, que não é legal você viver sozinho,
que você precisa ter uma companheira. Ele disse, far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Aí a gente já entende que o plano de Deus não é que o homem esteja sozinho. Então por que o homem tem que ser completo, tem que ser autossuficiente de estar sozinho, sendo que Deus não fez o homem para estar sozinho? Deus fez o homem com a necessidade de se relacionar, inclusive necessidade física para isso. Lá em Mateus capítulo 19, verso 11, alguém diz para Jesus assim, olha, se o casamento é assim, então é melhor ficar solteiro. E aí Jesus responde, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem for concedido. Aí ele explica que há eunucos que nasceram do ventre da mãe eunucos, que não necessitam de relacionamento sexual. Ele diz que há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Porém, ele diz, quem puder receber essa palavra, receba. Mas, de forma geral, a maioria de nós precisa, sim, de um relacionamento. Deus criou o ser humano assim. Toda vez que você vê alguma coisa que é natural do ser humano, entenda, foi Deus quem fez o ser humano assim. E Deus institui a família, e não como qualquer coisa, não, ele institui a família como prioridade na palavra de Deus. Deus nunca tratou a questão de família de qualquer maneira. Ah, se der, tudo bem, se você tiver, tudo bem, se você não tiver, não. Não, família é algo muito importante para Deus. O casamento é o princípio da família. A família se inicia através do casamento. E depois, através do casamento, vem a reprodução, né? A geração de filhos. E o que Deus fala a respeito de gerar filhos? Gerar filhos, multiplicar é um mandamento da palavra de Deus. Então você não pode dizer para todos os homens de uma forma genérica que eles venham a se completar sozinho, que ele não pode depender de um casamento, depender de um relacionamento. Não, o homem, principalmente o cristão convertido, ele tem que entender que a família é um plano de Deus, é um propósito de Deus, é uma prioridade de Deus na tua vida, que é algo muito importante, é um tema extremamente relevante para a vida do cristão, mas que é um mandamento, ele tem que se relacionar e ele tem que também gerar filhos, porque a geração de filhos é uma das formas que tem de se aumentar o evangelho na terra, de se perpetuar o evangelho na terra, é através do cristão que gera filhos. Então, esse desdenho com o casamento, como se fosse apenas um detalhe na vida do homem, isso é extremamente antibíblico, porque a igreja é feita de família, a sociedade é feita de família. Sem família, a igreja morre. Sem família, a sociedade morre. A outra expressão que ela usa também nesse vídeo é uma expressão que chamou muito a minha atenção, que é a seguinte: deve ser muito ruim viver dentro da cabeça de alguém que valoriza tanto o outro. Ela ainda completa dizendo, no seu relacionamento, você não brilha, ele é que brilha. O seu brilho se ofusca diante do seu marido. Olha só que interessante, né? Ali a gente vai entrar de novo nesse tema do evangelho profundo. O evangelho profundo, gente, tem muita gente achando que o difícil do evangelho é você deixar de usar calça, que é você deixar de usar brinco, mas não é. É você tomar um tapa no rosto e ter que virar outra face. Isso é difícil. É você vencer o seu temperamento, a sua defesa própria. E aqui nós entramos num outro ponto do evangelho que é muito difícil, que é considerar o outro maior do que você mesmo. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Ela acha um absurdo quando a pessoa acha que o outro é importante. Ela tem que se valorizar mais do que o outro. É isso que ela deixa muito claro no vídeo dela. Porém, a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. A Bíblia diz que você tem que considerar o outro maior do que você. Isso é loucura para os homens. Eu sei, tem muita gente que vai dizer que é muito difícil viver assim. Eu sei. Mas é essa a grande dificuldade do evangelho. É isso que a palavra de Deus diz quando ela diz que o reino dos céus é conquistado à força. Você tem que ter muita força de vontade para você conseguir considerar o outro maior do que você mesmo. A Bíblia diz coisas tão malucas, gente, como por exemplo, o dia que o profeta vai até uma viúva e ela fala, eu tenho farinha suficiente para fazer um bolo para mim, para o meu filho, e depois nós vamos morrer de fome. E o profeta vira para ela e fala assim, então faça primeiro para mim. Isso é coisa de maluco, gente. A Bíblia fala coisas desse nível. E aquela viúva faz exatamente o que o profeta fala. Primeiro ela tira daquilo que ela tinha só para ela. E primeiro faz para o outro, faz para o profeta, para o homem de Deus. E a Bíblia diz o quê? O que ela ganhou fazendo isso, tendo essa atitude, considerando o profeta maior do que ela mesma? Não faltou a farinha na panela. Enquanto Deus não mandou chuva naquela terra, não faltou alimento para aquela casa. Por quê? Porque ela decidiu perder a vida dela. Ela decidiu morrer, porque ela disse, eu vou comer esse aqui e depois eu vou morrer de fome. Então ela decidiu, então agora eu vou morrer de fome, mas antes de morrer de fome eu vou fazer comida para o profeta. Sabe o que isso significa? Entregar a vida em prol do outro. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz, nos dando esse exemplo. Ele entregou a vida dele
por um monte de pecador que não merecia nada. E olha só que interessante que diz a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual atente para o que é dos outros. Isso é priorizar o outro acima da sua própria vida. A Bíblia fala coisas nesse nível, meu querido. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. É esse o nível de relacionamento que Deus espera que nós tenhamos assim que o Espírito Santo se apoderar da minha vida e da sua vida. Agora, num casamento, isso se torna muito mais importante. Esse sentimento de considerar o outro maior do que você é primordial para um casamento feliz. Eu não sei se você já ouviu grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, com muita experiência, inclusive, no tema casamento, dizendo que você não casa para ser feliz, mas um casamento bom é aquele onde você casa para fazer o outro feliz. Definitivamente, se você entra dentro de um relacionamento com esse tipo de sentimento aflorado na sua vida, de que você é mais importante do que tudo, de que você tem que brilhar e o outro tem que viver à sombra do seu brilho, isso fatalmente levará o seu relacionamento à morte. Uma coisa importante no ministério da Sara Shiva é que ela coloca que nós devemos observar muito bem a pessoa com quem nós vamos nos relacionar e entender se aquela pessoa cabe em todos os seus desejos, né? Eu digo desejos de temperamento, sabe? Como é aquela pessoa, se ela é de fato a pessoa que você deseja conviver com ela o resto da vida. Isso é muito importante, isso eu afirmo para todos vocês que ainda estão, né, no período da escolha, que vocês precisam sim abrir bem os vossos olhos, de muita clareza a Deus, para não fazer isso apaixonado, porque você não vai enxergar os defeitos da pessoa. Você precisa sim observar com muita clareza tudo aquilo que aquela pessoa é e o que aquela pessoa não é, para você decidir se casar com ela, porque a decisão do casamento é a decisão mais importante da vida do ser humano depois da decisão de aceitar Jesus como Salvador. Então a observação é primordial, tudo isso eu concordo. Porém eu separei aqui 3 tópicos importantes que você precisa entender. Primeiro, ninguém é perfeito, nem você, nem a Sara Shiva é perfeita. Então você não vai encontrar uma pessoa perfeita. Muitas vezes a pessoa está sozinha porque ela está tentando encontrar uma pessoa que se encaixa exatamente na perfeição que ela idealizou para o futuro marido dela. Você não vai encontrar, porque nem você é perfeito. Então você não vai encontrar uma pessoa perfeita. Você tem que avaliar se os defeitos daquela pessoa são defeitos que você consegue conviver ou se são coisas que vão te fazer desistir do teu casamento mais tarde. Então essa observação, seja da corte, seja do namoro, ela é primordial, ela é muito importante. Que você, ao detectar os defeitos da pessoa, você consiga encontrar defeitos toleráveis, porque essa pessoa também vai ter que tolerar os seus defeitos. Outra coisa muito importante é que ninguém consegue conhecer alguém no namoro, nem no casamento, gente. Eu tô há 23 anos casada e estou até hoje me surpreendendo com o meu esposo, conhecendo o meu esposo a cada dia. As pessoas mudam o tempo todo, principalmente ao decorrer de muitos anos, ela amadurece, ela muda. Então não acredite que você está conhecendo essa pessoa que você está na corte ou no namoro e que você só vai se casar quando você conhecê-la totalmente. Não acredite que você está se casando com uma pessoa que você já conhece. Você não conhece essa pessoa. Você vai passar a conhecer, ela ainda vai se transformar diante dos seus olhos. Você precisa sim estar preparado para surpresas, inclusive surpresas desagradáveis que virão após o seu casamento. Outra coisa muito importante é que o relacionamento é justamente para isso, para que nós venhamos suportar aquilo que no outro é diferente do que é em nós. Suportar defeitos, perdoar defeitos, é para isso que é feito o relacionamento. Não só o casamento, mas o seu relacionamento profissional lá na sua empresa, o seu relacionamento na igreja. Tem muita gente que deixa de congregar porque não consegue se relacionar com o defeito dos outros. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Olha lá, em Provérbios 27, 17 diz assim: assim como ferro afia ferro, assim também o homem se afia pelo contato com o seu próximo. Então essa é a beleza do relacionamento. Deus fez os homens um diferente do outro. Para isso, para que vocês venham se suportar, para que vocês venham se perdoar, para que vocês venham crescer e se tornar flechas afiadas através do relacionamento com o outro, com o próximo. Então, quando você está procurando um relacionamento, não adianta você procurar uma pessoa que seja exatamente o encaixe da sua engrenagem, não. Algum dente dessa engrenagem não vai servir.
E é necessário que esse dente seja transformado, que você e ele passem por um processo de afiação ao ponto de conseguirem conviver em paz. A verdade é que o que vai sustentar um casamento é o amor. O amor não é a paixão, não é o frio na barriga, não. O amor é a decisão de amar. Assim como Cristo decidiu nos amar se entregando na cruz do Calvário, a gente precisa decidir amar o nosso cônjuge todos os dias, se entregar por ele, amar a alma da pessoa que está casada conosco. Sabe? Ter como intenção do teu coração não conviver somente com ela aqui na terra, ter a intenção de vê-la entrar no céu junto com você e amar a Deus sobre todas as coisas. Faz com que você lute pela sua família, faz com que você continue casado com uma pessoa que você não está mais apaixonado, porque Deus está disposto sim a devolver o vinho para o teu relacionamento, a devolver a alegria para o teu casamento, está disposto a devolver a paixão, a abençoar a relação de vocês, relação sexual dentro do casamento. Deus está disposto a agir em todas as áreas da tua vida. Acontece que, infelizmente, a maioria de nós, 99% dos cristãos, não vivem uma vida de oração diária de pelo menos 1 hora por dia, não tem a prática do jejum como uma constância na sua vida, não tem a leitura e a meditação da palavra de Deus como uma coisa cotidiana. A gente não faz aquilo que a gente como cristão deveria fazer para Deus, pois reclama que a gente está vivendo um inferno dentro de casa. Mas deixa eu te explicar uma coisa, a sua vida se torna um inferno quando você se alimenta muito mais das coisas que o diabo te oferece do que as coisas que Deus deixa para o teu crescimento, para o teu favorecimento espiritual. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Deixa aqui embaixo seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal se você quiser mais conteúdos como esse. E também não deixe de me seguir lá no meu Instagram, Kelly Salles Oficial. Respondo todo mundo pelo direct, apareço todos os dias por lá. E lá a gente também tem muito conteúdo relevante para a sua vida espiritual, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique firme, em nome de Jesus. Tchau!